Alô pessoal, está começando mais um programa Visão Empreendedora aqui no estúdio Voz e Versa, no centro de Concórdia. Mais um entrevistado na linha empresarial para bater um papo com a gente. Hoje eu recebo aqui o Cláudio Redin, da MR Indústria Gráfica. Cláudio, obrigado mais uma vez pela entrevista. Tenha um excelente dia. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os amigos que nos assistem. É um prazer estar aqui nesse ambiente, um novo ambiente muito bonito. E estamos aqui para um bate-papo falando um pouquinho sobre indústria gráfica. É verdade. Bom, um pouquinho da sua trajetória também. O senhor já foi presidente da Associação Empresarial, já foi vice-presidente, né? Tem também uma grande representatividade no meio empresarial. Isso é importante também, a abnegação, a dedicação para a comunidade, né? Paulo, nós há um bom tempo a gente se dedica a entidades de classe, enfim, a defesa do comum, né? Eu estou presidente do sindicato patronal das gráficas já há um bom tempo, uns 12 anos, e 8 anos que também eu me dedico, já 9, à nossa Associação Empresarial de Concórdia, a SIC. Então já estive como conselheiro, diretor, vice-presidente, e até o fim de maio de 24, quando terminou a minha gestão como presidente dessa instituição. E eu acho que é sempre importante nós nos posicionarmos para defender, enfim, o interesse da entidade, da classe empresarial. Nós já conversamos em outras oportunidades sobre a MR, que é uma indústria gráfica, né, Cláudio? E a gente percebe, esse ano de 2024, especialmente, foi um ano e está sendo um ano, né, de muito investimentos em tecnologias, né? Quais foram os principais investimentos, compra de maquinário e o que isso pode trazer de benefício para o cliente, né, que busca cada vez mais novidades também nesse aspecto gráfico? Paulo, a MR agora em novembro vai completar 29 anos. Como a maioria dos negócios aqui na nossa região, ele começa pequenininho com a abnegação dos próprios empresários, né, que vão fazendo o negócio crescer, mas no início é muito difícil do nada fazer surgir uma empresa. Agora nós já atingimos um nível de maturidade e crescimento que nos possibilita, né, investir muito mais do que no passado. Então, se pegar de um ano para cá, mais ou menos de setembro, outubro do ano passado para esse, nós investimos mais de 10 milhões no nosso parque gráfico. Então, no final do ano passado veio uma grande impressora, a Flexo, né, que nos possibilitou aumentar em 3 vezes a produtividade desse tipo de equipamento com qualidade superior, né? E pontualmente a gente faz investimentos menores. E agora em junho, fim de maio, início de junho, teve uma feira internacional, que é a maior feira do nosso setor, que é em Düsseldorf, na Alemanha. E lá nós fechamos um equipamento digital de alta produção, grande qualidade, produtividade, e que é o que tem de melhor no segmento digital no mundo, né? E nós fechamos ela e agora, há um mês, ela já está no nosso parque gráfico, né? Claro que quando é um equipamento digital de grande porte, passa por todo um processo. Tivemos praticamente 5 semanas que vieram técnicos, um vem instalar, o outro vem calibrar, aí o outro vem dar um treinamento, como a parte de hardware, daí depois vem um outro técnico, dar um treinamento como software, e esse equipamento nos possibilita também muito mais produtividade, porque a gente já tem o equipamento digital, esse é o segundo, né? E que esse é o intuito, acho que, da maioria das empresas hoje em dia, é aumentar a produtividade, né, para conseguir ser mais competitivo no mercado. Não há dúvida, é uma exigência do mercado, né, Cláudio? Ainda mais o mercado que é o mercado, parte do mercado nacional, que é esse mercado preferencial da MR, né, que atende grandes empresas do país. Então o nível de exigência é muito grande, né? Dentro do portfólio que nós temos de produtos, existe ainda uns 15, 20% são etiquetas de automação. Essa etiqueta simples que você vê no mercado ali, que sai impressorinha ali, que tem o peso, por exemplo. Mas hoje 80 e poucos por cento do que a gente produz são rótulos de alto valor agregado, que vão em cosméticos, cremes, vinhos, cervejas, alimentos industrializados assim, com alto valor agregado, né?
E esse cliente, ele é exigente, né, e até para ter uma diferenciação no mercado. Então é nesse sentido que a gente fez todos esses investimentos, né, para entregar para o nosso cliente cada vez mais qualidade, assim, notada, né, porque eu já comento que 80% da compra é definida ali na gôndola. O cliente vai ali e compra, muitas vezes, claro, por alguma pretensão, alguma ideia, aquele que não está muito decidido, às vezes é pela aparência a apresentação da embalagem, do produto, né? a apresentação da embalagem, que ele vai definir a compra. Então, as empresas, nossos clientes, eles estão muito preocupados com a apresentação do produto final. Bom, e além disso, claro, muitas inovações. Hoje a questão da sustentabilidade muito presente, né, muito latente nas indústrias. Né? Esse último equipamento digital que a gente comprou, ele é zero CO2, ele não produz nada de efeitos nocivos à camada de ozônio, né, é neutro, né, que a gente diz. E também a gente tem cada vez mais agregado produtos com PCR, que a gente diz que é produtos pós-consumo, né, na embalagem. E, além de tudo, a gente tem uma preocupação com a reciclagem. Então, temos usado os autoadesivos que já são homologados, que podem ser reciclados depois junto com a embalagem, porque nada adianta a embalagem ser reciclada se aquilo que vai nela, o filme que vai nela, não for reciclado. Então, hoje em dia já pode ser reciclado tudo, tem acordos com empresas de reciclagem que homologam isso, né? E, além de tudo, uma coisa que hoje está muito em voga é a inteligência artificial. Esse equipamento último que a gente comprou, ele já vem agregado com inteligência artificial. Claro que para o cliente final talvez isso pouco importa, mas para nós é muito importante. Esse nosso equipamento se comunica com os outros que tem no mundo dessa mesma classe. E se algum equipamento na Europa ou nos Estados Unidos começar a identificar algum probleminha, eles já vão conversando. E a nossa máquina também fica notificada de que pode dar problema em alguma parte ali e fazer correções. Por isso já é a parte da inteligência artificial na linha de produção, né? Bom, sobre a inteligência artificial na indústria, está presente e cada vez mais vai estar presente, né? Não só na gráfica, quanto nos demais setores, nos demais segmentos. Hoje, quando se fala em inteligência artificial, se pensa muito chat GPT, coisas que faz pergunta. Mas o que vai, eu acho que ser muito aplicado, inteligência artificial, é em linhas invisíveis, né? Linhas de produção, fluxogramas de trabalho, facilitações de processos, né? Que é isso que eu acho que o Brasil não pode ficar para trás, a nossa indústria não pode perder esse passo, né, de poder otimizar os processos utilizando essa ferramenta que hoje está tão disponível aí da inteligência artificial. Né? Bom, como o senhor disse, né, a AMR atingiu um nível de maturidade, né, de visibilidade e de importância muito grande no mercado gráfico brasileiro, né, da indústria gráfica brasileira. Daqui para frente, o que está se vislumbrando para o futuro próximo, mais distante? O que a indústria está preparando? O que a AMR está preparando, projetando um futuro? Nós temos a pretensão, e eu acho que já somos uma das maiores gráficas de rótulos e etiquetas do nosso segmento. De Santa Catarina, eu acho que é uma das maiores, tirando os grandes players internacionais, que ainda tem no nosso segmento grandes empresas multinacionais que têm 170 unidades fabris no mundo. Então, aí, com eles é muito difícil competir. Mas, assim, que seja de proprietários, nós somos um dos maiores. E nós temos a pretensão, hoje o espaço fabril é muito apertado, onde nós estamos. Então, a gente já comprou um imóvel e temos a pretensão, já começamos a mexer com a parte burocrática. E no Brasil isso é muito burocrático, muito mais que outros locais. Então, parte de documentação do terreno, depois tem toda a parte de licenças prévias, que também demoram, né? Então, a gente já está nisso aí. E ano que vem a gente quer ver se começa a startar a construção no local amplo, moderno, para poder melhor atender. Também tem muitas exigências, né? Como a gente faz rótulos, por exemplo, para a cadeia alimentícia. Certo. A indústria gráfica tem que ser praticamente como é um frigorífico, né? Tem todo um cuidado de visitação. Barreiras sanitárias.
E é isso que a gente quer proporcionar nessa nova construção que a gente pretende startar ano que vem, né? Mão de obra, né? O senhor já foi presidente da SIC, continua na diretoria, no conselho agora. A gente sabe muito bem da preocupação do setor empresarial, não apenas em nível de ASIC, mas de Fiesc também, em relação à falta de mão de obra. E Concórdia, né, olhando aqui para o nosso cenário, para a nossa aldeia, necessita de medidas urgentes nesse aspecto para que a gente tenha mais mão de obra qualificada. Enquanto eu estava presidente da SIC, uma das minhas bandeiras era a questão da construção de casas para trabalhadores, né? E eu fico feliz de ver que a atual gestão também tem essa bandeira como defesa, porque é uma dificuldade que todos têm, e a mão de obra não vai vir para cá se não tiver local para se instalar, né, local para morar adequado, e os custos aqui de construção são altos, né? O terreno em Concórdia, por ser o relevo íngreme, né? Os terrenos em geral são caríssimos, né? Então a gente sempre pleiteia junto às instituições públicas que fomentem a construção de casas para esse público, né? Certo. Para o público trabalhador, não é pessoas que estão vulneráveis, é um outro perfil, claro que a prefeitura tem que atender, os entes públicos têm que atender, mas a gente foca para aquele que quer trabalhar, que é esse que é o foco. E nós lá na empresa, hoje na EMER, nós somos em torno de 80 pessoas, que para porte de indústria não é tão grande, mas para porte de gráfica ela é grande. E a gente já enfrenta muitas dificuldades, né? Porque hoje se diz que em Concórdia, como Santa Catarina é o estado que tem menos desemprego, que é 3 ponto alguma coisa. Concórdia, com certeza, é menor que isso, né? Então não tem mão de obra disponível, né? O que tem é aqueles que estão girando, saem de uma empresa, vão para outra e tal. E é uma dificuldade muito grande, porque a empresa, e notadamente a indústria, ela precisa que um profissional fique um bom tempo, porque ele depende, o impressor, por exemplo, depende 2, 3 anos para ele se tornar um bom impressor. Então, se ele acaba não ficando, ou mudando muito, acaba não conseguindo formar. Porque nós aqui, a característica da nossa região é que a gente é formadora de mão de obra. Eu noto assim com amigos meus de outras gráficas, por exemplo, que trabalham no litoral, eles conseguem muito mais pessoas que vêm de outras regiões. Então tem muito pessoal que saiu de Porto Alegre e foi para onde? Foi para Florianópolis, para aquela região ali. Então ali eles conseguem mão de obra. Mas é muito difícil você trazer alguém de um grande centro, São Paulo, Rio de Janeiro, para vir morar em Concórdia. Verdade. Um profissional, né? Não tem tanta atratividade, questão principalmente de lazer, né? Então a primeira coisa que eles identificam, eu preferia no litoral nosso catarinense. Então a gente tem que pegar pessoas e formar para poder ter essa mão de obra. E como é que é esse processo de formação dentro da MR, por exemplo, qualificação, cada vez mais buscando dar oportunidades para esses colaboradores que já estão, enfim, como é que é esse processo de qualificação dentro da MR? Tudo passa de um processo seletivo que tem algumas exigências mínimas, né, e ver, principalmente se a pessoa tem a aptidão ou vontade de trabalhar, se dedicar, né, depois de feito esse processo de escolher as pessoas, ela vai para a linha de produção, ou, enfim, nós temos áreas que não são linha de produção, que são partes que a gente diz escritório, que é parte de pré-impressão, e lá recebe treinamento direto com o profissional que está ali, e também a gente busca muito treinamentos externos. Hoje com a questão da tecnologia, da internet, se consegue muitos cursos online, né? Certo. Facilitou muito isso, né? Há um tempo atrás, quando precisava um curso de colorimetria, que por exemplo, que aprende a fazer as cores, né, as tintas, você tinha que se deslocar para São Paulo, Curitiba. Hoje não, hoje pode fazer online, né? Então, isso facilita muito. E a gente tem investido muitas horas em treinamento para poder fazer essa formação. Mas é um trabalho lento, né?
demanda muita dedicação e esforço dos profissionais. Hoje a MR também teria vagas abertas para novos profissionais? O quadro está totalmente preenchido? Como é que está este cenário? Nós sempre temos vaga aberta, Paulo. Felizmente, o que acontece, a gente em pouco tempo cresceu, saímos de 50 e poucos funcionários e hoje estamos praticamente em 80, né? Então, sempre a gente está necessitando e sempre tem alguma vaga aberta. Hoje mesmo, nós temos vaga aberta no setor de expedição, na parte de faturamento também temos mão de obra, em linha de produção, alimentador de produção, que a gente chama também, temos umas 4 vagas, pelo menos a gente hoje tem, e é difícil sempre estar preenchida, porque existe também um giro natural, a pessoa acaba entrando, nós temos lá, aquele profissional que está lá com nós há um bom tempo, esse ele fica, né? Mas aquele que apenas entrou, às vezes ele entra, não é bem aquilo que eu esperava, não era o que eu queria, ou não se adapta aos turnos. Nós trabalhamos com 2 turnos, né? São 2 turnos. 2 turnos, na produção é 2 turnos, então um começa de madrugadinha e vai até início da tarde, outro vai início da tarde e vai até a noite, né? Então, às vezes a pessoa não se adapta e acaba saindo, então a gente sempre tem necessidade de pessoas. Bom, eu vejo que o senhor viaja muito, né, tanto para a empresa quanto pessoalmente, né, com sua família. Como é que o senhor vê hoje o cenário, Concórdia, por exemplo? O que o senhor vê lá fora que a gente pode trazer para cá, algum tipo de iniciativa para a gente melhorar o nosso município, para termos mais qualidade de vida, mais oportunidades, né, em todos os aspectos? O que te chama a atenção, né? Eu te pergunto porque o senhor viaja bastante, né, para o exterior. Sim. E imagino que tenha muitas iniciativas, né, que podem ser introduzidas aqui, claro, atendendo sempre às nossas especificidades, né, a nossa questão étnica, cultural também. Assim, Paulo, o que eu observo, Concórdia é uma cidade boa de se viver, né? Ainda tem segurança, coisas que cidades maiores às vezes não têm, né? O que falta para nós aqui, para as pessoas que vivem aqui, é um pouco mais de opções de lazer, né? Que em qualquer cidade um pouquinho maior que tu for, aqui no Brasil mesmo ou fora, você tem muito mais opções, né? E uma coisa que eu vejo que aqui no Brasil a gente tem falta, e lá fora tem muito mais, aqui tem muita dificuldade para empreender. Um dia falou um ministro, o Paulo Guedes, que aqui o empresário, eles colocam uma bola de ferro presa na perna e manda correr contra o pessoal que está sem nada, né? Porque é muito complexo o trabalho, é muitas leis, muitas normas, tributação que muda, e a carga tributária é alta, né? E quando a gente vai, eu estive em fevereiro em Atlanta, né, visitando gráficas lá é muito mais simples se empreender. O empresário aqui é muito bom. O empresário brasileiro, notadamente da nossa região, ele é muito bom, dedicado, porque para conseguir vencer no cenário que nós temos aqui é muito difícil. E lá fora é muito facilitado, o empresário é bem visto, é apoiado. Aqui muitas vezes o empresário passa como vilão, e não é o caso. É aquele que está pondo tudo as suas fichas num negócio que pode dar errado, e eventualmente a gente vê que dá errado. E muitos, né, não dão certo. E aqui não se recebe esse apoio, e notamos principalmente no atual governo federal que a ideia é só aumentar a carga tributária. Então isso dificulta o dia a dia do empresário. Um planejamento que você tinha já consumado ali, consolidado, de repente de uma hora para outra tu já vê com realidades diferentes, com mais tributação, né? Então isso acaba desestimulando o empreendedorismo, né? Muitas vezes é muito mais fácil uma pessoa que tem algum recurso colocar em aplicação, com uma taxa de juros tá alta, do que empreender. E é isso que eu vejo que é mais difícil aqui, o Brasil, do que outros países lá fora. O senhor tem participado de muitas feiras, muitos eventos internacionais, evidentemente que tudo isso agrega muito para a indústria, para a MR, né? Porque sempre se traz de lá novidades, tecnologias, como o senhor falou agora há pouco, que podem ser aplicadas dentro da indústria para melhorar processos, para reduzir mão de obra, né? Para aumentar a produtividade. Como é que é esse fator também? Tem uma feira que a gente participa, que ela é cada 4 anos, né?
que é a Drupa, que é na Alemanha. Então, pra ter uma ideia de tamanho, são 18 pavilhões a feira, né? Pavilhões grandes. Então, ela é de todo mundo. E cada 4 anos, quando acontece, tem alguma coisa que chama a atenção. Lá atrás foi a impressão digital, né? Que começou a surgir. Depois teve um intervalo de 8 anos, é melhor dizer, né? Porque teve a pandemia nesse meio tempo. Então, como ela acontecia 4 em 4 anos, justamente quando era 2020, que era para ter a feira, teve pandemia e não teve. Daí deu um intervalo de 8 anos dessa última. E o que observamos essa que nós somos agora em maio, lá fora a preocupação não deixa de ser muito diferente da nossa. Essa vez na feira era muito robotização do processo, né? Aquele serviço que é feito mais pesado e mais rotineiro, lá fora já está sendo substituído por robô, para deixar as pessoas fazer aquilo que realmente é importante e vital, né? Que precisa do pensamento, da dedicação ali. E a inteligência humana ela é insubstituível, né? A inteligência artificial é fundamental, mas precisa da inteligência humana para que os processos eles realmente sejam desencadeados e atinjam os resultados. A gente fala que o que a gente faz é artes gráficas, né? E isso tem muito como um desenhista, um pintor, principalmente quem participa da parte de criação, né? Isso eu creio que nunca vai ser substituído. Hoje você pode pedir para a inteligência artificial fazer um rótulo, mas ele é homogeneizado, né, Paulo? Então, a criação, a ideia, ou o feeling, né? Às vezes, muitos equipamentos ou cores, para você chegar naquela cor que às vezes o cliente quer, é muito do feeling do impressor ali, da pessoa que prepara, de acertar as cargas, tinta. Isso vai demorar pelo menos um bom tempo, eu acho, para a tecnologia, para os robôs dominarem. E acho que faz todo sentido o robô fazer essas tarefas, paletizar, né, fazer uma carga, se for possível. O grande problema ainda de essa aplicação aqui no Brasil é que custa caro, né? Custa caro e não existe fábrica, por exemplo, no Brasil. Tudo que você vem trazer é importado e é produzido em dólar e euro. Quando converte para o Brasil fica muito mais caro. Mas vai chegar. Eu acho assim, a gente já vê algumas indústrias aqui no Brasil maiores de ponta, tipo o VEG e tal, que já tem muito processo robotizado. E vai chegar também, e é isso que eu penso que é a tendência, vai chegar nas médias e pequenas com o passar do tempo. Quando nós vermos daqui a pouquinho, já vai ter empresas pequenas, já vai ter robôs trabalhando. Bem, obrigado, Cláudio, mais uma vez pela sua presença com a gente aqui. Que bom tê-lo aqui pela primeira vez no Estúdio Voz Diversa, no nosso programa Visão Empreendedora. Obrigado, cada vez mais sucesso, né, na sua vida, na sua família, né, no seu trabalho, na sua atividade profissional, e até a próxima oportunidade. Obrigado, Paulo, obrigado a todos que nos ouvem e quero externar aqui um prazer de poder estar aqui conversando e falando um pouquinho do nosso universo da indústria gráfica, né, que é aquilo que a gente ama, há anos vem trabalhando. Tem ideia, minha empresa de 50, eu tenho 51 anos, a empresa tem 29, né? Então, boa parte, e 10 anos eu trabalhei em outra gráfica, né? Então, é aquilo que eu vivencio, é a minha vida, e é um prazer sempre falar para os amigos sobre esse nosso universo. Obrigado, Cláudio Redim, foi o nosso convidado de hoje aqui no programa Visão Empreendedora. Excelente semana.